Meu professor, estamos aqui. Vamos lá, então. Vou apagar isso aqui para a gente continuar isso aqui. Então, quem é a próxima etapa dessa expansão aqui? Eu vou abrir esse cara aqui, né? Então, eu tenho 3. A chamada recursiva é o quê? 1 mais a chamada para o número de elementos que eu tenho dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 4 mais C N 2 sobre 2 elevado a 4, né? Certo? Eu acho que a gente já consegue definir um padrão para isso aqui, né? Eu vou fazendo essa expansão até na késima iteração. Na késima iteração, como que vai estar a minha expressão, né? Na quarta iteração, eu tenho K, vou fazer mais uma, só por questão de... Então, na próxima iteração, eu vou ter 5, aumenta um elemento, né? Mas eu divido por 2 a chamada. Então, C de N sobre 2 a quinta. Então, na késima iteração, eu tenho K, C de N sobre 2 elevado a K. Tudo bem ou não? Chegou gente aqui. Tudo bem. Certo? Estamos com quantos alunos? 22, galera. Então, fiz a primeira etapa, né? Fiz a minha primeira etapa, que é expandir até encontrar um padrão. Já encontrei o padrão. Agora eu preciso ver o que acontece quando termina. Vou botar aqui. Note que termina para C de 1, né? Se termina para C de 1, vou voltar aqui, ó, termina para C de 1. Então, se termina para C de 1, eu tenho o seguinte, então, vou voltar isso aqui. Então, temos que N sobre 2 elevado a K é igual a 1. Resolvendo isso aqui, ou seja, isolando o K, eu preciso isolar o K, né? Preciso tirar o K dessa expressão. Então, isolando o K, cadê o mouse? Isolando o K, nós temos N é igual a 2 elevado a K, multipliquei que o 2 elevado a K está dividindo, passou para o outro lado multiplicando por 1, né? Aplico o logaritmo dos dois lados, log de N é igual a log, né, de K sobre 2, ou seja, log de N é igual a K. Tudo bem ou não? Detalhe, Pera, esse... por que ficou já K direto? Não entendi. Eu resolvi isso aqui, né? Resolvi esse logaritmo aqui. O que eu ia completar agora é o seguinte, qual a base desse logaritmo? É 10, não? Não. Matemática discreta, eu já falei, Ah, matemática discreta é base 2. Sim. Então, eu vou botar aqui no meu rascunho, né? Rascunho. Isso aqui é log 2 elevado a K na base 2. Isso aqui é igual a K. Tudo bem? Melhorou agora? Não, agora fez muito mais Fez mais sentido. sentido, né? Aham. Então, beleza. Então, no final aqui, nós temos
a seguinte expressão. Então, C de N vai ser igual a log de N mais C de 1. Né? Foi isso que eu fiz. Né? Quero ver quando termina. E aí, continuando, log de N mais 1. Isso aqui é o que a gente chama de conjectura. Né? Eu fiz uma expansão, expandi a recursividade de maneira geral, né? Expandi a recursividade de maneira geral, até tentar encontrar uma regra de expansão. Ela vai expandir sempre com essa carinha aqui. K mais C de N dividido por 2 elevado a K. Beleza. Então, o que acontece quando termina? Termina quando? Quando o que está dentro da chamada recursiva bater no critério de parada. Qual é o critério de parada? C igual a 1. Então, desculpa, C de 1. Então, note que termina para C de 1. Então, temos que N sobre 2 elevado a K é igual a 1. Aí eu isolo o K. Isolei o K, eu substituo ele na fórmula para ver como que a minha fórmula fica quando termina. Quando eu concluo isso, eu tenho o que a gente chama de conjectura. Ok? O último passo é a verificação. É a verificação. Então, a gente vai fazer a verificação agora. O que é a verificação? É provar que essa fórmula ela é verdadeira sempre. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Verificação. Vou escrever em textual aqui. Mostrar que C de N é igual a log de N mais 1. Então, a ferramenta para isso é indução, né? Então, caso base. Começa com caso base. O caso base se dá com N igual a 1. No N igual a 1, eu vou ter C de N, C de 1 no caso, é log de 1 mais 1. Vou botar um parênteses aqui para separar. Quanto que é log de 1? Log de 1 é 0, independente da base. Log de 1 é 0, independente da base. Então, isso aqui é igual a 1. Então, C de 1 é igual a 1. Significa ok. O que significa ok? Significa que essa fórmula está funcionando quando o n é 1. Por que está funcionando? Porque eu sei que o n, por definição, C de 1 é igual a 1. Beleza. Se eu pegar o n igual a 1 e jogar na fórmula, eu obtenho 1, então a fórmula funciona para essa definição do n igual a 1. Vou fazer uma observação aqui que eu senti um certo incômodo quando eu falei do log de 1. Fazer rascunho aqui. Log de 1 numa base qualquer, né? Isso aqui vai ser igual, vou chamar isso aqui de C. Independente da base, esquece a base, tá? Esquece a base. Então, eu tenho B elevado a C igual a 1. Isso aqui é a definição de logaritmo, tá? Para facilitar, pensa na base com um número qualquer, 10 que seja. Vou botar aqui, ó, exemplo numérico. 10 elevado a C igual a 1. 10 elevado a quanto que dá 1? 0. Qualquer número elevado a 0 é 1.
né? Propriedade de potência. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, independente da base, logaritmo de 1 é sempre zero. Log de 1 em qualquer base é igual a zero. Certo? Então, só para ter certeza que vocês... Claro, vocês já estudaram propriedade logaritmo. Isso era tarefa para casa já de mais de semanas atrás. Né? Então, é isso. Beleza, está feito aí o caso base. Próximo passo é supor. Supor que C de N é igual a log de N mais 1. E agora eu vou mostrar. Mostrar que... Aqui que veio um detalhe. Peraí, tem um errinho aqui. Eu não posso usar esse N. Eu tenho que usar K, né? K. N a gente usa para a fórmula consolidada. Dentro da iteração, da indução, a gente usa um K. Aqui que vem um detalhe. A gente estava acostumado a colocar K mais 1. E não é K mais 1 aqui. Tá? A indução, ela se dá por passos. Até agora, os nossos passos foram de 1 em 1. Só que aqui, o nosso passo, ele se dá dividindo por 2. Repara, a cada passo eu divido por 2. E já na definição do problema, eu não copiei aqui a definição do problema. Definição do problema. Vamos voltar no slide. Cadê o slide? Esse aqui é o 4, então é aqui. Cadê a definição do problema? Aqui. Já na definição do problema, a gente supõe que o n é uma potência de 2. Né? Se ele é uma potência de 2, eu não posso pegar o k e colocar k mais 1 aqui, porque ele vai deixar de ser potência de 2. Então, quem vai ser o meu próximo passo de indução? Meu próximo passo de indução vai ser a próxima potência de 2, vai ser o 2 vezes k. Ficou claro isso aqui ou não? Por que desse 2 vezes K? A indução ela tem que refletir o que acontece em cada passo, em cada iteração. Se meu problema divide por 2, os passos adiante vão ser multiplicar por 2. Basicamente é isso aí. Então, aqui eu tenho então log de 2K mais 1. Então, qual é a minha estratégia de demonstração? Eu tenho que partir daqui e chegar do lado de cá. Essa é a minha estratégia para demonstrar isso aí. Então, eu vou partir de C de 2 elevado a K. É isso que eu tenho. O que eu posso usar para demonstrar isso, para chegar em log de 2 elevado, log de 2K mais 1? Eu vou usar, obviamente, a minha hipótese de indução, certo? E, obviamente, eu vou poder usar também a minha definição da minha função, C. A minha hipótese de indução não dá conta desse cara, do 2K, porque a minha hipótese só serve para o K. Então, eu vou usar minha definição de indução. A minha definição da recursividade, desculpa. Qual é a definição de recursividade? Eu vou sempre 1 mais a chamada recursiva do número de elementos dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 1 mais C de K. Certo? Quem é C de K? Agora eu posso usar a minha hipótese. Primeiro eu usei minha definição da recorrência, agora eu vou usar a minha hipótese. Por hipótese, C de K é log de K mais 1. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em log de 2K.
né? O mais 1, eu já tenho separadinho aqui no começo. Ó. Já tenho separadinho aqui. Eu preciso transformar isso aqui em log de 2K. Aqui vai demandar uma certa experiência das propriedades de logaritmo, tá? Vamos lá, que a gente aproveita e faz, lembra das propriedades de logaritmo, né? Esse 1 aqui, eu vou escrever ele no formato de logaritmo de base 2. Isso aqui vai ser log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é igual a 1, tá? Para quem não lembrou, definição. Log de 2 na base 2, eu quero saber quem é esse cara aqui. Por definição, 2 elevado ao que eu quero é igual a 2. Portanto, isso aqui tem que ser 1. Né? Então, eu fiz de trás para frente. O 1 eu coloquei como log de 2 na base 2. Vou apagar esse rascunho. Depois, propriedade de logaritmo. Aqui, esse log aqui é base 2 também, a gente sabe disso. Propriedade de logaritmo. Soma de logaritmos de mesma base, né? Eu posso juntar o logaritmo e multiplicar os logaritmandos. Então, isso aqui é log de 2K. Então, como queríamos demonstrar. Tudo bem ou não? Tudo bem, professor. Mais ou menos, né? Vai ficar bem. Então, está concluído, então, C de N pode ser escrito como log de N mais 1. Ok ou não? Agora vamos recapitular a essência do problema que a gente fez. Porque é muito normal na matemática, principalmente em tarefas extensas, a gente chega no final, tem a resposta, mas esquece da essência do problema. Obtive a resposta correta, segue a vida. Não é bem assim, a gente tem que lembrar da onde surgiu, para onde veio, para onde vai, né? Então, vou voltar aqui no nosso problema, tá? O que eu tinha? Eu tinha uma... Cadê minha recursividade? Não, está aqui. Isso, tinha uma busca binária, né? Uma busca de dados, numa lista ordenada, que era uma busca binária, beleza? Então, esse aqui é o algoritmo de busca binária, o pseudocódigo dele. Eu estou fazendo a análise de complexidade desse algoritmo, né? Eu reparei que a tarefa desse algoritmo funciona de que maneira? Eu não. Nós reparamos que ela funciona de que maneira? Eu tenho uma lista, comparo do meio. Não é ele? Então eu vou ver se é maior ou se é menor. Ah, é maior. Então eu vou pegar a sublista maior. Só ela. Vou olhar só para ela. Eu vou pegar, mantenho o último elemento como 16 e o primeiro elemento, o índice do primeiro elemento, eu vou trazer ele aqui para o 9. Então eu vou partir do 9 até o 16. Comparo o meio de novo. Beleza. O elemento do meio não é o que eu estou procurando. Então eu vou pegar só a metade superior da lista. Então, a cada tarefa, eu estou dividindo o meu problema no meio. A cada etapa da minha tarefa, eu divido o meu problema no meio. Então, se eu escrever uma função recursiva que representa as operações desse algoritmo, vai ser o seguinte. Então, um algoritmo desse que recebe N elementos, ele faz uma operação, que é uma comparação, e depois pega a metade da lista para trabalhar. Tudo bem até aqui? Então, essa fórmula recursiva, ela representa o número de operações desse algoritmo. Tá? Então, essa fórmula recursiva representa o número de operações desse algoritmo. E aí a gente começou a resolver essa fórmula. Né? Ela não é de primeira ordem, então eu não posso usar essa fórmula de primeira ordem. Se eu não posso usar, eu vou ter que aplicar, expandir, conjecturar e verificar. Então, eu vou fazer a expansão do problema, peguei a fórmula e fui expandindo
a fórmula recursiva até encontrar uma regra de expansão em função de uma interação K qualquer. Aí, beleza, peguei essa regra de expansão e vi o que acontece quando ela termina, ou seja, o C de 1, que é o meu caso base, meu critério de parada do algoritmo. C de 1. Substituí aqui, isolei o K, porque eu quero retirar o K dessa fórmula geral e manter só o N, para ver como que fica essa fórmula quando a recursividade acabar, né? Então a recursividade vai acabar e a minha fórmula vai ficar log de N igual a C de 1. C de 1 é 1, essa é a minha conjectura. E agora eu vou provar minha conjectura por indução. O meu caso base, tranquilo, a minha hipótese e o mostrar que, nesse caso, como o problema é do tipo dividir para conquistar, eu estou dividindo no meio, a minha etapa de indução, em vez de ser mais 1, vai ser o dobro, vai ser o 2K. Essa é a minha etapa de indução. E aí eu provei e chegamos no final. Essa fórmula que nós acabamos de encontrar, então ela representa o quê? Ela representa a complexidade de um algoritmo de busca binária. Ela representa um número de operações de um algoritmo de busca binária. Por exemplo, se eu tiver uma busca binária com 1024 elementos, um vetor de 1024 elementos, isso aqui vai ser log de 1024 mais 1. Logaritmo de 1024 é 10, porque 2 elevado a 10 é 1024, mais 1. Então, isso aqui vai ser... Eu tenho 11 operações. Com 11 operações, eu consigo descobrir se o elemento está na lista ou não. Repara uma coisa, eu vou dobrar o tamanho disso aqui. Agora pensa que eu vou fazer o mesmo algoritmo de busca binária num vetor de 2048. Eu dobrei de tamanho, mas não só dobrei de 10 para 20. Eu tenho 2.000 elementos a mais. Com 2.000 elementos a mais, eu preciso de uma operação a mais para resolver o problema. Repara a eficiência de um algoritmo cuja complexidade dele é um logaritmo. Do ponto de vista de algoritmos, se você criar um algoritmo com esta complexidade, log de n, saiba que você encontrou o Eldorado dos algoritmos. Tá? Você encontrou provavelmente um dos melhores algoritmos que dá para implementar para aquele problema. Tudo bem? Incrível. Então, o logaritmo tem essas aplicações aí para gente. Apesar de lá no ensino médio a gente aprende algumas aplicações, mas não são palpáveis. Mas é normal, né? O aluno do ensino médio não tem profissão ainda para ter algo palpável para usar. Então, concluímos aí essa tarefa. Isso que eu fiz com vocês está tudo feitinho aqui, ó, nos slides. Não precisava ter escrito nada. Na verdade, mas por que eu faço isso? Porque eu acho que eu acho não, né? Já é provado isso. A matemática ela tem que ser construtiva. A gente precisa ver a construção. A fotografia, você vê o slide, o cérebro não monta a sinapse necessária para o entendimento. Enfim. Então aqui tem a expansão, direitinho. O caso geral, como é que fica? Depois do caso geral, a gente investiga o que acontece quando termina a recorrência, né? Aqui eu faço um pouco mais direto, explico, mas faço um pouco mais direto, né? N dividido por 2 elevado a k igual a 1, ou seja, log de n igual a k. Fazendo a substituição, eu tenho log de 1, certo? E aí o meu caso geral vira, no término, log de n mais 1. Feito isso, a gente vai fazer aqui eu faço um lembrete, né? Que o log aqui é base 2, né? Vale a pena lembrar isso aí.
Depois disso, a gente vai fazer a verificação por indução. Caso base, a mesma coisa, feito, supor, mostrar que, tá? E aí a gente conclui aqui no final. Tudo bem, pessoal? Tá feitinho aqui. Se você for na semana, né, você tem os slides e tem a explicação dos slides, que esses slides aqui, eles têm áudio aqui, ele tem explicação, tá gravado o vídeo lá para vocês assistirem, tá? E aí a gente faz aquela análise que eu falei no final aqui. O que significa isso aqui? O que significa? De onde surgiu essa recorrência? Surgiu do algoritmo, da análise do algoritmo de busca binária. Tá? Então observa que o algoritmo de busca binária já não é mais aquele algoritmozinho que a gente estava fazendo só para ver correção do algoritmo, né? Para aprender correção do algoritmo. Já é um algoritmo aplicável, isso aí já aplica na vida real, esse algoritmo. Claro que você já tem funções que fazem isso, mas você pelo menos sabe o que está acontecendo. Certo? E aí, a gente define uma nova classe de recorrência. A gente tinha a recorrência de primeira ordem. Como é que era a recorrência de primeira ordem, para lembrar? Uma constante chamada recursiva de n-1 e uma função. Se eu tiver uma constante chamada recursiva n dividido por 2 e a função, não é segunda ordem, tá? É a estratégia dividir para conquistar, estratégia clássica, inclusive de guerra, tá? Dividir para conquistar, obviamente que eu estou dividindo o problema no meio a cada iteração, por isso o nome dividir para conquistar, tá? Aqui também a gente consegue definir uma fórmula. Eu não vou fazer a definição dessa fórmula, ela tem no livro, tá? Você pode ir lá na seção 2.5, que ela está lá, explicadinho, a tarefa é leitura, né? E eu só apresento a fórmula. Ela é parecida, mas não é igual à outra, né? Vou colocar as duas uma do lado da outra para... Não, acho que não vai dar, não. Tá? Não dá porque eu consigo copiar e colar. Vou colocar as duas para a gente só dar uma olhadinha na cara dela. Cara das duas aqui, como é que seria. Então aqui eu tenho, do lado esquerdo, primeira ordem. Primeira ordem. Aqui eu tenho dividir para conquistar. Então, repara, as coisas estão mais ou menos na mesma posição. Só que aqui eu tenho levado a n-1, aqui é log n. Isso é importante. Essa recorrência começa do 2, essa começa do 1. Aonde eu tenho n aqui, eu tenho log n. Aonde eu tenho n, eu tenho log n. Então você tira o n e coloca o log n. Começa do 1 e o g de i passa a ser uma função composta. 2 elevado a i. Então se eu tivesse na minha fórmula alguma coisa do tipo g de n igual... Nossa, ficou horroroso. Se eu tivesse, por exemplo, g de n igual a n mais 1, o meu g de 2 elevado a i seria 2 elevado a i mais 1. Tá? Então aqui eu tenho uma função composta para a gente resolver. Beleza. Visto isso, vamos para um exemplo. Qual exemplo? O mesmo que a gente acabou de resolver. Vou pegar o mesmo. De novo eu vou copiar e jogar aqui, porque eu quero resolver sem usar o slide, depois vocês usam o slide lá. Então, claramente eu tenho aqui o seguinte: se essa recursividade é do tipo dividir para conquistar, porque eu tenho aqui n dividido por 2
e aqui na frente da chamada recursiva tem uma constante que nesse caso é 1, que não aparece. Tá? Tem exercício do livro onde aqui não tem na frente, não tem constante na frente, tem um n, por exemplo, na frente. Aí não tem jeito. Tem que fazer, expandir, conjecturar e verificar. Tá? Mas nesse exemplo eu tenho que o C vale 1 e o G de n é igual a 1. É uma função constante. Está aqui o G de n. Ó. A função constante. Só mudou a ordem aqui. É exatamente a recursividade que a gente tinha feito da busca binária. Só que agora eu vou resolver ela usando a fórmula. Tá? Para não ficar muito na cara, em vez de usar o C como função recursiva, vamos usar o T. Não muda muita coisa, não. Muda nada, na verdade. T de n vai ser igual C, que vale 1, log de n, S de 1, mais a somatória do i variando até log de n, de 1 elevado a log de n menos i, vezes... Espera aí. Vou botar um parênteses aqui na potência. Vezes g de 2 elevado a i. Só que g é uma constante. Então, g de 1. Olha que simples. 1 elevado a qualquer coisa é 1. S de 1 é 1. Então, isso aqui é 1. Mais somatória do i variando de 1 até log n. 1 elevado a qualquer coisa é 1, vezes 1 é 1. Quem é essa somatória? Como eu resolvo essa somatória? 1 mais, vou abrir a somatória aqui, 1 mais 1. Observe que dentro da somatória não tem constante. Desculpa, não tem variável, é só constante. Tudo 1. Quantas vezes aparece esse 1 aqui? De 1 até log n. Então, isso aqui aparece log n vezes. Ou seja, isso aqui é 1 mais log n. Está feito aqui usando a fórmula. Tá? Professor, no caso, nos exercícios, então, a gente já pode partir direto para a fórmula? Pode. Se você beleza. reconhecer a recursividade como primeira ordem ou segunda ordem, reconheceu, você vai dizer, a recursividade é dividir para conquistar. Você já substitui a fórmula e resolve a somatória. E está feito. Entendi. Tá? Tem exercícios que não vai ser possível. Vou citar um exemplo clássico aqui. C de n é igual a n C de n menos 1. Um rascunho aqui, tá? Que é um vezes. Essa recursividade, ela tem uma chamada recursiva C de 1, mas ela é primeira ordem? Não é primeira ordem. Por quê? Porque eu tenho que ter uma constante multiplicando aqui. E aqui eu tenho o próprio n, tá? E essa é a recursividade famosa, que vocês já até fizeram ela, provavelmente. Essa aqui é n fatorial. Definição de n fatorial. Tudo bem? Então, essa aqui, para a gente resolver essa recursividade, não tem jeito. Tem que expandir, ver o que acontece quando termina, conjecturar e depois verificar por indução. Não tem jeito, não tem fórmula. E tem outras, né? Em geral, com um n na frente, assim, com uma variável na frente. Tudo bem ou não? Certo? Tudo bem, professor. Eu concordo, claro, não estou vendo a cara de vocês, mas em geral, minha experiência diz que o pessoal costuma assustar quando eu mostro essa fórmula, né? Porque você tem umas potências com elevada a log de n, uma somatória de log de n. Então isso desce meio atravessado, assim, na primeira olhada, tá? Só que quando você pega e substitui,
Por exemplo, aqui parece 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1, você não precisa assustar com isso. Essa somatória, ela vai repetir log de n vezes. Claro, vai aparecer algumas situações onde você vai aparecer uma PG para você resolver, uma PA para você resolver, a gente já falou sobre isso. Tá? Mas essas somatórias, em geral, vão cair sempre. PA, PG e propriedade somatória. Sempre. Tá? É claro, como aqui eu tenho uma potência, um logaritmo, vocês vão precisar, obviamente, conhecer, lembrar das propriedades de potência e logaritmo, certo? Essa é a ideia. Mais um exemplinho. Aqui tem feitinho, mas como eu disse, eu vou copiar, né? E a gente vai fazer lá no Note, lá no quadro. Né? Vou fazer o seguinte, deixa eu separar isso aqui. É isso aqui. E aí, para lembrar, eu vou copiar a fórmula de novo. Vou botar aqui o nosso lembretezinho da fórmula. Tá? De curiosidade, mesmo na minha aula, nas minhas provas presenciais, não tem intenção de que alguém fique decorando essas fórmulas, tá? Eu em geral, eu escrevo a fórmula na prova. Né? No final da prova eu coloco lá as fórmulas todas. Então, isso aí não é traumático, não. E quando eu esqueço de colocar na prova, eu coloco no quadro, sem problema nenhum. Tá? Nosso objetivo aqui é saber o que está acontecendo por trás. Não é decorar uma fórmula e usar uma fórmula. Eu preciso que vocês entendam que essa recursividade ela pode representar o número de operações de um algoritmo, que isso significa a análise de complexidade de algoritmo, e a fórmula fechada dela analisa a eficiência de um algoritmo. É isso que a gente está fazendo aqui. É claro, aplicar a fórmula corretamente e saber resolver essa somatória faz parte do processo. Mas a essência do que está acontecendo eu considero mais importante do que decorar a fórmula. Tá? Então, vamos lá. Aqui é claramente uma recursividade do tipo dividir para conquistar. Por quê? Porque eu tenho aqui uma chamada recursiva dividindo n por 2 e tem uma constante multiplicando aqui a chamada recursiva. Então, isso é uma do tipo dividir para conquistar. E aí, então, eu identifico aqui a constante multiplicando a chamada recursiva, que é a constante chamada de C, igual a 2, e identifico o g de n como 2 vezes n. Você tem que lembrar que aqui na fórmula g de 2i, 2 elevado a i. Então aqui eu venho e coloco logo, para a gente não esquecer, 2 elevado a i, 2 vezes 2 elevado a i. Tá? Se você quiser, você pode colocar também direto aqui, 2 elevado a i mais 1. Então, já pré-processei a minha fórmula. E agora eu vou fazer as substituições. Tá? Cadê o mouse? Achei. T de n, então vai ser, olha para a fórmula, C elevado, C vale, desculpa, coloquei 1, mas é 2. C, que é 2, elevado a log de n vezes S de 1, que depois é 3, eu vou colocar, mais a somatória do i variando de 1 até log n, C vale 2, elevado a log n menos i,
vezes 2, desculpa, g de 2 elevado a i. G de 2 elevado a i eu já calculei. Isso aqui é 2 elevado a i mais 1. Tudo bem essa substituição? Se alguém ficou com dúvida, fala agora. Pode repetir, por favor? Então, beleza. Vamos lá para a fórmula. Olha a fórmula. C. Quem é esse C? A C é a constante que está multiplicando a chamada recursiva, que é 2, está aqui. Então, tenho C elevado a log n. S de 1, só copiei. Somatória de 1 a log n, somatória de 1 a log n, de C, que é 2, elevado a log de n menos i, tá? Vezes g de 2 elevado a i. Olha para o g de n. G de n é 2n. A fórmula exige 2 elevado a i. Então, g de 2 elevado a i, eu tiro n e coloco 2 elevado a i no lugar. Multipliquei aqui, fiquei 2 elevado a i mais 1. Então, essa aqui é o g de 2, 2i. Isso aqui. Ficou mais claro? Beleza. Beleza? Então, vamos continuar essa tarefa aqui. De cara, eu sei que o S de 1 vale 3. Tá aqui, né? S de 1 vale 3. Então, T. S de 1 vale 3. Quanto que dá? 2 elevado a log de n. Isso aqui, ó. Qual a base desse logaritmo? Em matemática discreta, a base do logaritmo é sempre 2. Né? Falei anteriormente, mas vai lembrar. A base do logaritmo é sempre 2. Então, eu tenho a potência 2 elevado a log de n de base 2. Então, a gente já pediu, vou reforçar, faça um favor para você e para mim. Estude propriedade de potências e propriedade de logaritmo. Isso aqui dá n, tá? Então, acho que não precisa botar lá no informações sobre potência e logaritmo, você pode digitar no Google lá, propriedade de potência, propriedade de logaritmo. N vezes 3, que é o S de 1, né? Depois eu organizo isso como 3N. Somatória do I variando de 1 a log N, vamos arrumar dentro dessa somatória. Potência de potência. Repete a base e soma os expoentes. Isso aqui eu tenho 2 log n menos i mais 1. Tudo bem até aqui ou não? Estão seguindo aí o padrão quem cala consciente. Cadê? Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui embaixo. Aqui. Igual a 3n mais somatória do i variando de 1 a log n, menos i com mais i, 2 elevado a... Opa, caneta errada. 2 elevado a log n mais 1. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma simplificada aqui no rascunho para não ter que ficar repetindo tudo. Rascunho. 2 elevado a log n mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a log n vezes 2.
né? Potência. Se você pensar de baixo para cima, é só você multiplicar essa potência. 2 elevado a log n dá quanto? Quanto que dá isso aqui? Acabamos de fazer. Isso aqui dá n. Então, isso aqui é 2n. Tudo bem até aqui ou não? Então, vamos lá, segue o jogo. 3n mais... Estou resolvendo essa somatória, tá? Observe que até agora eu nem cheguei na somatória. Eu só fiz soma de potência aqui. Log de n, isso aqui é 2n. Agora olha bem para a cara dessa somatória, que ela costuma assustar no começo, mas ela é injustiçada porque ela é muito simples. Qual é a variável da somatória? A variável da somatória é o i. O i vai ser 1, o i vai ser 2, o i vai ser 3, o i vai ser até o log n. Contudo, dentro da minha somatória, eu não tenho o índice i. Ele sumiu, né? Ele sumiu como? Ele simplificou aqui em cima. Ele cortou um com o outro, tinha um aqui, outro ali, simplificou. Então, esse 2n é uma constante. Essa somatória, de novo, caiu num caso simples de somatória, do tipo 2n mais 2n mais tananã, 2n. Quantas vezes isso aparece? Ah, isso aqui está sendo repetido de 1 até log n. Então, isso aqui aparece log de n vezes. Se isso aparece log de n vezes, isso aqui é 3n mais 2n vezes log n. Está resolvido aqui a minha recursividade, usando a fórmula. Lembra que eu resolvi a minha somatória, tá? Por curiosidade, qual é o fator mais importante, mais relevante dessa somatória? É quando eu tenho esse produto, né? O 2 não entra, porque 2 é uma constante. O fator mais relevante é esse aqui. Se eu fosse representar a ordem de um algoritmo, esse algoritmo seria da ordem n log n. Tá? Alguns algoritmos de busca têm essa ordem. Merge sort, por exemplo, tem essa ordem de complexidade. É claro que vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente ganhar traquejo e percepção numérica. Percepção numérica às vezes engana. N log n. N log n é a mesma coisa, usando propriedade de logaritmo, de log de n elevado a n, né? Propriedade de logaritmo aqui. Eu posso pegar essa potência aqui e jogar para frente multiplicando, né? Logaritmo é a função mágica aí que transforma exponencial em função do primeiro grau. Aí, vamos fazer uma comparação, só por curiosidade, depois eu vou apagar aqui, isso aqui é só uma brincadeira, com o algoritmo quadrático, que nem é tão traumático assim, né? Certo? Agora, pensa que eu tenho um n igual a 1024. Por que 1024? Porque é 2 elevado a 10, é fácil de fazer conta. Num algoritmo quadrático, a complexidade dele é 1024 vezes 1024. 1024. Não estou preocupado com o valor exato, estou preocupado só com a ordem dele. A ordem desse algoritmo é 10 elevado a 6, né? 3 zeros com 3 zeros, 10 elevado a 6. Tá? Nesse caso, no outro caso aqui, da ordem sendo n log n,
eu tenho 1024 vezes log de 1024, que é 10. 1024 vezes 10. Isso aqui é da ordem de 10 elevado à quarta. Então, o algoritmo n log n, se eu estiver trabalhando com um vetor de 1000 elementos, que nem é tão grande assim, ele é 100 vezes, ele é 2 ordens de grandeza mais eficiente do que um algoritmo quadrático, que é um algoritmo polinomial que nem é tão ruim assim. Tá? Aqui que é um algoritmo ruim. Um algoritmo ruim é um algoritmo exponencial ou um algoritmo fatorial. Tem problemas que não existe solução com algoritmos simples, só com algoritmos dessa ordem de complexidade aí. O problema do caixeiro viajante, por exemplo, é fatorial. Tudo bem. Isso aqui foi só uma brincadeirinha para a gente analisar, entender o porquê dessa complexidade de algoritmo. Por que é tão importante pensar na complexidade? Você pode aumentar a velocidade do algoritmo 2 ordens de grandeza, deixar um processamento 100 vezes mais rápido, né? Então, essa é uma preocupação que tem que ser constante aí para o pessoal da computação em geral. E aí a gente conclui, né? Tá feitinho aqui o exercício e tal, né? A gente conclui aqui e tem a listinha mínima de exercício aí no final para vocês fazerem da. Acabou que eu fiz a sessão 2.5 toda, né? Fui até o final, mas aí a gente fica com 3 aulas para fazer exercício, voltar coisas para trás, etc e tal. Deixa eu só para reforçar, não sei se alguém chegou depois, que seria reforçar a nossa agenda. Nós temos mais 3 aulas, tá aqui, né? Estamos aqui no dia 14, né? 3 aulas, e que seriam aulas de exercício, né? E depois a nossa avaliação, que vai ser daqui a exatamente 4 semanas. Então, para quem não começou ainda a estudar, está em tempo. Repara que essa avaliação vai valer 50 pontos, metade de todo o conteúdo, porque eu considero a parte mais importante, né? Analisar o algoritmo é bem importante para a computação, né? É a peça-chave da formação da unidade de computação. Ok, pessoal. Tudo bem, professor. Vou interromper aqui a gravação. Se alguém quiser